lado bom do adiamento da viagem de Lula à China é que o governo ganhou tempo para antecipar a discussão da regra fiscal. Orengo, temos expectativa agora de quando o texto pode ser enviado ao Congresso? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Nos próximos dias, viu, Megali? Agora acabou aquela história, né? Depois da viagem da China, o texto vai ser apresentado. Tinha até aquela justificativa do próprio presidente de que o ministro Fernando Haddad, como ele ia viajar para a China, ele não poderia ficar para explicar, dar entrevistas, negociar, articular. Então a ideia era deixar só para depois da viagem. Agora, sem a viagem, tem que apresentar o texto. Então, agora o Ministério da Fazenda tem que conseguir romper aí algumas dificuldades, né, principalmente com a área política do governo, que trava essa discussão. No fundo, Megali, tem uma divisão dentro do governo, né? A área do Ministério da Economia, comandada pelo ministro Fernando Haddad, que é uma proposta mais rígida, quer gerar e reduzir e zerar o déficit já em 2024. E para isso teria que apertar as contas, apertar o cinto, dar uma resposta ao mercado. A área política do governo não quer nem pensar nisso, que é uma regra fiscal flexível, é muito diferente, por exemplo, do teto de gastos, que realmente estabelecia lá um limite que não poderia ser rompido. Acabou sendo driblado lá com aquelas propostas de emenda à Constituição. Mas a ideia seria essa, né? Então tem ali, hoje, uma divisão bem clara dentro do governo, né? Os ministros ali que defendem a articulação, a política, querendo, por exemplo, uma regra de transição mais tranquila, para saúde, educação, para o governo conseguir gastar mais, investir mais e ter mais respostas na economia. Agora, o texto precisa ser apresentado, porque o Congresso precisa recolher esse material, precisa receber esse texto para começar a discussão. Então, a gente tem um prazo aí muito claro, que é do dia 15 de abril, porque é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes disso, tem que saber já qual vai ser a regra fiscal. Agora, Megali, não é só esse assunto aí que o governo vai ter que resolver. Tem a história das medidas provisórias, aquela guerra entre Câmara e Senado, guerra por protagonismo entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Oficialmente o governo fala o seguinte: olha, esse é um problema do Congresso Nacional, mas é claro que está arbitrando, tanto que teve uma reunião lá, justamente na sexta-feira, dentro do Palácio da Alvorada, para discutir esse assunto, para buscar uma solução mediada, até porque se travar medidas provisórias, quem sofre é o governo. Medidas podem caducar, e quando a gente fala de medidas provisórias, a gente está falando de Bolsa Família, mais médicos, a própria reformulação dos ministérios, tudo isso precisa de aprovação do Congresso Nacional. Pelo menos nessa semana já está na pauta, 13 MPs vão ser votadas, mas são dois assuntos importantíssimos, cruciais aí, regra fiscal e medidas provisórias que o governo precisa resolver ainda nessa semana.